Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre mais um ministro do STF que parece estar pensando em pedir demissão, em pedir aposentadoria precoce. Olha só, o Flávio Dino. Em torno do Flávio Dino, prevê um cenário em que ele abandonaria o STF de volta para a política. Na verdade, a gente já falou sobre isso aqui, né? O sonho do Flávio Dino é ser presidente da República. Ele acha que ele tem uma chance no momento que o Lula não puder se candidatar mais, vamos supor que o Lula ganhe a próxima eleição, fique mais 4 anos no governo, né? Em 2030, o Lula não pode mais se candidatar, porque o Lula já cumpriu 2 mandatos. E aí a esquerda vai ter o velho problema de quem será o sucessor do Lula. E o Flávio Dino nutre esperanças desse momento, né? Eu acho que ele não tem chance, mas ele nutre essa esperança. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que o Flávio Dino abriria mão do STF, que é um cargo bacana, um cargo vitalício, que ele pode ficar o resto da vida dele no STF, ganhando uma boa grana lá, e por que ele abriria mão disso para voltar para a política, que é um lugar que é sempre incerto, às vezes você ganha, às vezes você perde. Essa notícia foi sugerida por Cara Caramba, Cara Caraô, Marmota 2, Marmota 2, aqui é Lobo Branco e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a notícia que saiu na Veja agora. Em torno de Dino, prevê um cenário em que ele abandonaria o STF de volta para a política, né? E o indicado por Lula, o ministro Supremo já foi deputado, senador, governador, ou seja, o Dino é um político por natureza. É verdade que antes disso tudo ele chegou a ser juiz também, tá? O Flávio Dino também já foi juiz. Mas ele, né, a maior parte da vida política dele foi na política mesmo, né? Como político, né? E qual que é o problema disso daqui? É o que eu falo para vocês. A gente que fica de fora, às vezes a gente perde um pouco a questão das proporções das coisas, né? É verdade que o ministro do STF tem uma importância muito grande hoje na política, né? O cara, praticamente, eles mandam no país, no final das contas, né? E é lógico que eles ganham muito dinheiro com os escritórios de advocacia associados a ele. O salário de um juiz é merreca, né? 45 mil reais por mês. É bom para você, é bom para mim. Mas para esse pessoal, isso é merreca, isso é troco de pão, né? Agora, eles ganham dinheiro nos advogados, nos escritórios de advocacia ligados ao juiz. Mas dá para ganhar muito mais dinheiro no executivo. Por quê? Porque o executivo lida diretamente com a grana, lida diretamente com o orçamento. O governo federal tem um orçamento milionário. E é o executivo que decide para onde é que vai aquele dinheiro ali, né? Em última análise, eles que empregam a coisa toda. Então, para o Dino, ele ter saído do executivo para ir para o STF foi meio que uma diminuição. Ele percebe isso como uma diminuição do poder que ele tem. No STF ele tem muito poder? Tem poder pra caramba, mas o dinheiro que rola ali é menos do que na política, né? Na política, como executivo, como governador do estado, como ele já foi, coisa e tal, ele lidava com muito mais dinheiro do que lida agora no STF, né? Além disso, lá no Maranhão, que é o curral eleitoral dele, tá rolando uma confusão danada. Por quê? Ele meio que dominou a política do Maranhão durante muito tempo, né? Mas depois que ele saiu, virou STF, meio que o pessoal começou a desagregar, começaram a surgir grupos ali brigando entre si, né? Se você pegar aqui a política do Maranhão, tem essa matéria aqui do Estadão, mostrando a galera toda orbitando em torno do Flávio Dino, que hoje são as pessoas que estão governando o Maranhão, né? O governador atual do Maranhão é o Carlos Brandão, que era aliado do Flávio Dino, mas brigou com o Flávio Dino depois. Agora, aí ele indicou o Flávio Costa para o TCE, para o Tribunal de Contas do Maranhão, que era prerrogativa do governador indicar. O Flávio Dino barrou a indicação. Olha só que coisa absurda, né? O Flávio Dino, no STF, recebeu uma ação que era contra a indicação do Flávio Costa, dizendo que havia desvio de finalidade, e nem se preocupou, disse que não tem suspeição, não tem nada, eu vou votar contra o cara, barrou o cara, né? O Solidariedade questionou a indicação do Brandão ao TCE, isso acabou lá na mão do Flávio Dino, e ele barrou a indicação do cara. Por que isso? Ele está se sentindo traído na política lá do Maranhão, ele gostava de mandar em todo mundo lá. A verdade é que mesmo quando ele estava lá no Lula, né, o pessoal conta aqui, que a política o expulsou da política. Setores do PT, por exemplo, eram críticos do protagonismo que ele vinha ganhando como ministro da Justiça do Lula e preferiram vê-lo longe dos palanques. Ou seja, a indicação do Flávio Dino para o STF teve um quê também do PT
de tentar afastar o Dino de uma possível candidatura ou uma possível substituição do Lula no futuro. Eles viram que o Flávio Dino estava ganhando repercussão como ministro da Justiça. Veja, eu concordo, você concorda que o Flávio Dino era um terrível ministro da Justiça, foi terrível ministro da Justiça. Escondeu as fitas todas lá do 8 de janeiro, provavelmente foi o cara que armou o 8 de janeiro inteiro, fez aquele negócio de deixar, não, deixa acontecer, deixa eles quebrarem pra gente usar isso politicamente. Muito provavelmente foi ele que arquitetou esse plano, mas do ponto de vista político para a esquerda, eles têm esse negócio, né? Tá todo mundo se movimentando já para substituir o Lula. Todo mundo sabe que o Lula não dura mais muito tempo, daqui a pouco ele tá morrendo. E daí, quem é que vai substituir o Lula? O Haddad quer substituir o Lula. O Flávio Dino, se continuasse no Ministério da Justiça, seria um outro nome excelente para substituir o Lula. Então, não que eu acho que ele seja um bom candidato, estou dizendo do ponto de vista da esquerda. Para o pessoal da esquerda, ele poderia ser um substituto do Lula, né? E daí, muita gente jogou ele para o STF justamente com o argumento de que, pô, o STF realmente é uma carreira, é o ápice da carreira de justiça, de jurídico, né? O ápice da carreira jurídica. O Flávio Dino é advogado de formação, então assim, ele estaria completando o ápice da carreira jurídica e ele pode, lógico, pedir licença do STF e voltar para a política a qualquer momento. Eu falei, inclusive, que pode ser isso mesmo que o Flávio Dino estava fazendo com aquele negócio das emendas, de barrar a emenda de parlamentar. Porque muita gente tomou aquilo como ele tentando ajudar o Lula. E eu não tenho tanta certeza assim que ele estava querendo ajudar o Lula, não. Porque a verdade é que ele atrapalhou o Lula. Ao ficar barrando emendas de parlamentares, ele atrapalhou o governo Lula. O governo Lula não tinha mais como negociar com os deputados as emendas, né? Porque o Dino barrava tudo. Podia ser muito bem um esquema do Dino de se dizer contra a corrupção. Eu sou o cara que lutou contra a corrupção no STF. Parei com as emendas parlamentares todas, porque tem muita corrupção nessa história. E, curiosamente, muitas das brigas que tem lá, ó, relatório da PF cita mais deputados em investigação sobre desvio de emendas no Maranhão. Está havendo uma enorme investigação com desvio de emenda no Maranhão. Ou seja, o Flávio Dino, ao bloquear essas emendas também, o que ele está querendo fazer é influir na política do Maranhão. Ele ainda está lá com os coleguinhas dele, ou ex-coleguinhas dele lá, todos querendo mandar na política do Maranhão. E isso está gerando esse problema todo. E por que o Dino, que agora que é ministro do STF, que é o pica das galáxias lá do STF, um magnístico lá do STF, que pode fazer tudo, por que ele estaria querendo sair do STF? Porque, de novo, meu amigo, o STF é bacana pra caramba, para qualquer um de nós seria um sonho de ganhar dinheiro pra caramba. Mas pro Dino não é. O Dino ganhava muito mais quando era governador do Maranhão. A quantidade de corrupção que tinha ali, a quantidade de dinheiro que rolava para ele quando ele era governador do Maranhão, a quantidade de gente que vinha pedir coisa para ele quando ele era governador do Maranhão é muito maior do que o pessoal que vai pedir coisa para ele agora que ele é ministro do STF. Ainda é muita gente que pede coisa para ele como ministro do STF. Mas as coisas são muito mais devagar, é muito menos, ele só pode agir naqueles processos que estão rolando ali no STF, né? Ao contrário do governador do Maranhão, que ele faz qualquer coisa, né? Ele é o cara que está executando o orçamento do Maranhão, fazendo qualquer coisa ali. E, de novo, o sonho do Dino é ser o próximo presidente da República. Ele acha que tem peso para isso, né? Aqui, ó, Dino foi escolhido também porque Lula teria considerado que precisava de um magistrado com perfil político e fiel, depois do estrago da Operação Lava Jato. Eu acho que mais do que isso. Ele queria blindar o Dino pelo 8 de janeiro e blindar o 8 de janeiro do Dino. O que eu quero dizer com isso? O Dino teria, contra o Lula, revelar o que aconteceu no 8 de janeiro de qualquer jeito. Então o Lula precisava do Dino protegido de qualquer investigação lá no STF, porque lembra, o Dino, enquanto ministro, poderia ser convocado pelo Congresso a qualquer momento. Podia ter CPMI contra o Dino. Fizeram uma CPMI do 8 de janeiro, mas foi totalmente arquitetada pelo governo, né? O governo conseguiu tomar conta dela. Mas nada impede que mais adiante surgisse uma outra CPMI que o governo não conseguisse controlar, e aí o Flávio Dino poderia se enrolar nessa história. Ele blindou o Dino e protegeu o 8 de janeiro do Dino, né? E o Dino poderia usar isso contra o Lula também mais adiante, né? Então ele solucionou dessa forma, botando o Dino no STF. E a escolha do Zanin, do Dino e do Bessias são nesse sentido, de pessoas próximas ao Lula nisso daí, né? As avaliações sobre o futuro do Flávio Dino a médio prazo significa não muito distante, né? Não a curto prazo, mas não muito distante. Na lista de supremáveis competitivos estão o advogado-geral da União, o Messias, o Pacheco e coisa e tal, ou seja, o pessoal está querendo entrar lá no STF. Mas tem outros nomes, né?
E tem aqui o Bruno Dantas, que é possível também, o Vinícius Marques de Carvalhos e o Rogério Favretto. O Rogério Favretto, eu não acredito que o Lula indique ele, porque ele já está com 60 e tantos anos. Então ele passaria pouco tempo no STF. O Lula que é gente jovem, para ficar um tempão lá no STF, né, ajudando ele lá no STF. Então vai ser o Messias, no máximo vai ser o Pacheco. Muito pouco provável, né? A nossa expectativa é que consigam barrar os dois, mas acho pouco provável. O fato é o seguinte, repara como é que eles estão falando aqui que o Dino está querendo sair. O Dino está avisando que está querendo sair. Ele não vai ficar no STF muito tempo, não gostou. A bajulação que ele sente no STF é menor do que ele sentia no Executivo. Ele quer voltar para a política mesmo, ele acha que tem chance na presidência. Eu não acredito que ele tenha chance na presidência. Mas, sem dúvida alguma, é um nome perigoso da esquerda. Por quê? Porque a esquerda precisa de um nome. E não tem ninguém. O Haddad é um picolé de chuchu, não vai servir, não vai a lugar nenhum. Os outros nomes da esquerda são ainda piores. Gleisi Hoffmann, o que tem na esquerda? Jacques Wagner, não tem ninguém. O Dino, bem ou mal, com todos os defeitos que ele tem, ele é um nome que chama atenção. Ele consegue uma presença muito maior, até pelo tamanho dele, né? Quando ele chega, ninguém deixa de prestar atenção nele por causa do tamanho dele. Eu não acho que ele consiga ir muito longe, não, mas é um ponto arriscado. E tem uma vantagem pra gente. O Dino saindo seria uma coisa ótima, porque ele seria um dos caras que ficaria até 2043, 2042, 2043, alguma coisa assim. Ele sairia junto com o Alexandre de Moraes, ele tem a mesma idade do Alexandre de Moraes. Mas ele saindo antes, pra gente é bom, é menos um lulista. Se ele sair no próximo governo, se ele tiver interesse em disputar, vamos supor que ganhe alguém da direita ano que vem, né? O Dino poderia sair no governo do próximo presidente para disputar as eleições em 2030. Isso seria ótimo pra gente, né? O risco que a gente corre só é o Dino, se ganhar um presidente de direita ano que vem, o Dino querer sair ano que vem ainda para trocar a vaga, né, ainda no ano que vem, entendeu? Ele sairia, as eleições são em outubro, então em princípio no início de novembro você já sabe quem vai ser o próximo presidente, o Dino poderia renunciar então. O Lula teria pouco tempo para indicar um outro substituto, mas ainda teria 1 mês e meio ainda, né, ou 2 meses ainda para indicar o substituto. Talvez dê tempo de fazer isso, talvez essa seja a estratégia do Dino. Enfim, o Dino não faz diferença pra gente, porque ele já é péssimo. Então trocar ele por outra coisa, por mais péssimo que seja o outro ministro que o Lula colocar, vai estar no lugar do Dino, né? E o Dino, eu não acredito que ele tenha sucesso para a presidência da República. Ele tem o jeitão dele lá, faz muito sucesso no Nordeste, mas no resto do país eu acho que ele vai ter muita resistência. Então não acredito que ele vai fazer alguma coisa. Agora, o que ele pode querer é voltar para o governo do Maranhão. O governo do Maranhão, sem dúvida alguma, tá todo mundo reclamando lá, os deputados lá do Maranhão estão reclamando de espionagem ilegal, estão dizendo que o Dino pode ter mandado espionar eles ilegalmente, ou então o Carlos Brandão, que é o atual governador, que agora é inimigo do Dino, embora fosse amigo antes, pode estar espionando. Meu amigo, está uma confusão danada a política do Maranhão. Não que fosse muito diferente, tá? O Maranhão sempre foi uma confusão. Lembra, o Maranhão era da família Sarney, né? A família Sarney mandava no Maranhão, né? Aí o Flávio Dino entrou, ele era amigo do Sarney também, não é muito distante não, apesar de estar no PCdoB. Mas a confusão continua enorme lá no Maranhão, não melhorou em nada a política no Maranhão, infelizmente. E é lógico, não ajuda o fato dele estar perdendo visto para os Estados Unidos, tem o risco da Magnitsky, tudo isso é uma coisa que certamente pesa para o Dino também. Ele não vai falar isso porque ele é comunista, esquerdista, é anti-americano e coisa e tal, mas mesmo os mais anti-americanos dos anti-americanos ficam chateados de não poder ver o Mickey, né? E lá na Disney é muito importante para esse pessoal. E se o Dino não tomar uma Magnitsky ainda, ó, tadinho dele. Todo mundo agora viu que o STF é roubada. Por causa dessa tentativa dele de desvirtuar o STF para a política, o STF virou um pepino agora para esse pessoal. Não vejo a hora do próximo indicado pela Magnitsky sair, vai ser muito divertido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.